A paz do Senhor, queridos! Graças a Deus, é uma satisfação estar com os amados. Eu agradeço a Deus por isto. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho da lição 6 que nós vamos estudar domingo. Quero adiantar um pouco para os amados e o título é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Este é o título. Nós vamos estudar domingo. E eu quero adiantar um pouco para os queridos. Antes, quero primeiramente agradecer a você por estar neste canal maravilhoso. Quero também pedir a você que não é inscrito, se inscreve, manda seus comentários, divulga, comenta, dá aquele like, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal. E eu preciso da sua ajuda, ok? Bom, lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Este é o título. O primeiro ponto diz: família, projeto de Deus. Amados, o que é família? Bom, a definição etimológica de família é um termo que vem do latim, e ele procede da palavra fâmulo. Fâmulo, na Roma antiga, era o escravo doméstico. E na casa romana existia vários fâmulos. Existia ali o fâmulo pedagogo, o artesão, existia o cozinheiro, existia o gladiador. E toda essa criadagem, ela era considerada uma extensão do lar. Com o tempo, veio a ser uma unidade, matrimônio e família. Isso é uma definição, a definição etimológica. A definição sociológica, a sociologia diz que a família é um grupo primário que influencia e sofre influências. A teologia diz que família é uma instituição criada por Deus com o objetivo de trazer felicidade ao homem e à mulher. E a tarefa desta família é povoar a terra e dominá-la culturalmente. Esta é a definição. Uma família típica dos hebreus, ela também era considerada uma instituição social e espiritual. E a ideia de uma família típica entre os hebreus era de endogamia. Por que endogamia? Porque acontecia o casamento entre os parentes. Então era uma endogamia, tá? Bom, passando aqui para o contexto do Novo Testamento, família, o sentido era casa do pai. No contexto igreja primitiva, família se reveste de importância, e ali a gente vê os missionários sendo enviados às famílias, a gente vê os cultos acontecendo nas famílias e muitos ensinamentos sobre família. No contexto reformador, entre os reformadores, Lutério, ele via a família como a base da sociedade, tá? A partir da qual se servia a Deus. Esta era como Lutero via a família, né? O contexto reformador. Eles via como uma base da sociedade. E a partir dela, as pessoas serviam a Deus. Os puritanos seguiram esse entendimento. Tá? E eles também falavam que a família era de onde você expressava a sua identidade religiosa. Tá?
No contexto atual, família é vista apenas como uma instituição social que serve para restringir a liberdade individual e a equivalência entre os sexos. Tá? Depois de família vem projeto de Deus. O que é um projeto? Projeto é um plano, um planejamento que se faz com a intenção de realizar ou desenvolver algo. Isso é um projeto. Bom, projeto no sentido de se planejar algo para saber se vai dar certo ou não se aplica a Deus. Ou seja, planejar algo para saber se vai dar certo ou não, este pensamento não se aplica a Deus. Porque Deus não precisa planejar nada para saber se vai dar certo ou não, porque Ele conhece o futuro. Deus conhece o futuro. Aliás, Ele conhece o futuro e o futuro contingente incondicional. O que é isso? Não é aquilo que acontecerá. Ou seja, Deus não conhece só o que vai acontecer. Deus conhece o que aconteceria se as circunstâncias e as mudanças fossem outras. Este é o nosso Deus. Bom, e quando aconteceu esse projeto? Quando nós lemos Apocalipse 13:8, que ele diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quando nós lemos Efésios 4:1, que ele diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, os dois versos, o substantivo Cordeiro e a contração da preposição em, com o pronome pessoal ele, onde nós lemos nele, se refere a Cristo. Cristo veio, nasceu de uma família. Opa, se ele nasceu de uma família, família já estava nos planos de Deus. Veja a importância da família. Antes da fundação do mundo, família já estava no plano de Deus. Ok? Bom, nesse primeiro ponto, temos aqui duas coisas que a igreja é. Ou melhor, que a família é. A família é uma instituição divina. E a família é a célula máter da sociedade. Instituição criada por Deus. Quando Deus começa a criar, ele diz: haja, e vai acontecendo. Haja, e vai acontecendo. Quando ele chega no homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja a dedicação, veja a atenção dada a esse momento, àquele que seria uma das partes da família. Depois que Deus cria, ele, como um psicólogo, observa e vê que Adão, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo santo, não tinha condição de trabalhar sozinho. É aí que Deus pega a costela e do material genético que está dentro da costela, ele tira e cria a mulher. Depois que Deus cria a mulher, que é a outra parte da família, ele diz as seguintes palavras. Gênesis 1, 27 e 28 diz: E Deus criou macho e fêmea, e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Veja, ele disse: frutificai entre si, multiplicai-vos em famílias e enchei a terra. Está aqui a criação da célula máter, a instituição criada por Deus, família,
que daria início, né, continuidade, passando para uma comunidade e depois a sociedade. Tá? Jesus confirma essa autoria quando ele diz, Mateus 19,6, ele diz: o que juntou Deus não separa o homem. Ele está dizendo, e nós vemos aí Deus como autor dessa instituição. Tá? A outra coisa que a igreja é que a família é a célula máter. O que é uma célula máter? É a célula mãe. Então ela é a mãe, é o início, é o começo, é dali que parte. Família estruturada, você vai ter comunidade estruturada e sociedade estruturada. Família desestruturada, você vai ter comunidade desestruturada, sociedade desestruturada, ok? Bom, segundo algumas informações, quem falou esta frase pela primeira vez foi Rui Barbosa. Ele disse que a família é a base, é a célula máter da sociedade. Só que bem antes, mas bem antes mesmo do escritor Rui Barbosa falar, a Bíblia já afirmava esta verdade. E nós vemos ali no livro de Gênesis, né? Então fica assim: família, célula máter, instituição divina, dá origem à comunidade e a comunidade à sociedade. Certo? Bom, partindo para o segundo ponto, nós temos aqui fundamentos da família cristã. Esta família que foi criada por Deus, que é a instituição divina, a célula máter, ela tem fundamentos. E esses fundamentos mantêm ela de pé, mantêm ela equilibrada. Os fundamentos da família cristã, né, são a monogamia heterossexual, indissolúvel e confessional. São estes os pilares, os fundamentos da família. E fundamento, como você já sabe, é a base, é o princípio de algo, tá? São as regras, as leis que equilibram, que seguram, que regulam algo. Então, os fundamentos da família é este: a monogamia, que é um casamento entre um homem e uma mulher, e ele é ensinado e exigido no Novo Testamento. 1 Timóteo 3:2 diz: convém que o bispo seja marido de uma só mulher. O outro fundamento é heterossexual. O que é isso? É quando ele é constituído por um homem, por um macho e uma fêmea. Indissolúvel. É um casamento foi feito para durar. Jesus disse, 19,6, que aquilo que Deus juntou não separa o homem. Temos aí o caso de adultério e o caso de abandono, que podem separar esta instituição, o casamento. Pode separar sim, porém, só depois que forem esgotadas todas as chances de reconciliação, inclusive o perdão. Tá? Bom, temos também aqui a confessionalidade. O que é isso? Quando os dois, o marido e a mulher, professam a mesma fé. Isto é um dos fundamentos da família cristã. Isto também mantém a família de pé. 2 Coríntios 6:14 diz: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?
Então, estas são as bases do casamento da família cristã: a monogamia, heterossexualidade, indissolúvel e a confessionalidade. Ok? No terceiro ponto, nós vamos também estudar ali as sutilezas da configuração familiar. A sutileza da nova configuração familiar. Você sabe que o casamento, ele sofreu várias aberrações, ele passou por várias aberrações e durante o curso da sua história, da história. E esses casamentos que surgiram não estavam e nunca estiveram nos planos de Deus. Em alguns países eles são aceitos oficialmente, em outros são praticados clandestinamente. Tá? Então vamos ver aqui alguns. A monogamia, este é o casamento ideal, né? Biblicamente falando, esse é o tipo de casamento ideal. Por quê? Porque ele é segundo os princípios da palavra de Deus. Depois nós temos o casamento em grupo. É quando um grupo de irmãos casa com um grupo de irmãs. Depois nós temos a poligamia. É quando o homem casa-se com várias mulheres, com mais de uma mulher. Temos também o concubinato. É quando o homem, além da mulher dele, ele tem também as concubinas. Temos também a poliandria. É o matrimônio da mulher com vários homens. A endogamia, que nós já comentamos, que é a família típica dos hebreus, era quando eles casavam entre si, né? Por isso que é uma endogamia, porque eles casavam entre parentes. A ecogamia é o contrário. Aí você pode casar com outras tribos sem ser parentes, certo? Depois vem a homossexualidade. A homossexualidade é uma nova configuração, né, da família. Permitam-me ler aqui na revista. Diz: em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre este assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF, em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para outros, ou se aplicava para outros, né? Enfim, a partir daí, para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Então, é algo já reconhecido e os cartórios também não podem recusar a realizar este casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isto está aqui no terceiro ponto. Bom, como fica o cristão diante disso? É simples, mesmo sendo reconhecido, mesmo não podendo negar, os cartórios não podem negar, nós continuamos com a Bíblia.
E a Bíblia diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus confirma, capítulo 19, versículo 4 de Mateus, ele diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então ficamos com a Bíblia. Esta é a nova modalidade, né, a nova configuração do casamento, e é uma sutileza, né, um ataque contra os princípios da palavra de Deus. Temos também aqui a sexualidade não binária. O que é isso? Por definição, não binária quer dizer é a pessoa que não se identifica nem com o gênero masculino e nem com o gênero feminino. Ou seja, ela não se reconhece nem como homem e nem como mulher. Isto é um não binário. Ele não sabe se é homem, ele não sabe se é mulher, ele é as duas coisas, enfim, uma confusão danada. Porém, isto fere o que está escrito em Levítico 18, versículo 23, ele diz: com varão não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é: nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal, para se ajuntar-se com ele. Confusão é. Esta é a sutileza, é a nova modalidade que vem para atacar os princípios da palavra de Deus. Diante disso, o quinto ponto, ele vai falar, ou ele fala, dos princípios bíblicos para a família sólida. Então, uma família sólida, ela é sólida porque ela está sobre, né, princípios bíblicos. E esses princípios bíblicos, ele vem dos pais. Então veja o papel dos pais. Deuteronômio 6, do 6 a 9. Vou ler aqui o 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, ou seja, inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, isto é o papel dos pais, ensinar os filhos. Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve a instrução da tua mãe, e não deixes ouve a instrução do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Vemos o papel dos pais, agora o papel da igreja sobre a sociedade. Diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 e 10. Ok, queridos? Então esse é um pouco da nossa lição que nós vamos estudar domingo. Tenham uma boa aula, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.